hoje que não pegou ontem. Tá. Não entendi. Uma visualizada no que é. Só para ele dar uma visualizada no que é. Tá. A operação de compra ela vai servir para a gente poder dar entrada nas notas fiscais, tá? Ele vai identificar qual estoque a gente vai inserir esses produtos que a gente está entrando, tá? A gente, dependendo da descrição que a gente colocar aqui, a gente faz a programação aqui dentro do sistema. Tá? Se a gente não marcar aqui as alíquotas dos impostos, ele vai pegar essas alíquotas da nota fiscal. Tá? A gente tem como não gerar parcelas, não atualizar o preço de custo e também não adicionar o produto ao estoque, dependendo aí da finalidade que você está entrando com essa nota fiscal. Tá? Só um minutinho, mexer aqui. Oi. Alô? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo. Tá. Então, se a gente deixar aqui em branco, a gente coloca, ele pega os impostos da nota fiscal. Se a gente marcar que ele não vai gerar as parcelas no contas a pagar. Marcando aqui também, ele não vai atualizar os preços de custo dos itens, tá? Tem algumas operações como entrada de garantia, por exemplo, não precisa atualizar o preço de custo, retorno de equipamento de locação também, quando o seu cliente emite a nota ou quando você emite a nota por ele, também não vai atualizar esse preço de custo dos itens. E não adicionar produtos ao estoque, que ontem eu dei um exemplo aqui do posto de gasolina, né? Gasolina, quando vocês têm aí, não controlam o estoque do item, então é bom deixar marcado aqui para não adicionar os produtos ao estoque. Mas quando vai adicionar esse produto ao estoque, a gente escolhe um desses 3 estoques para entrar. A comercialização é o estoque mais voltado para a venda, tá? Então ele tem algumas funcionalidades voltadas para a venda. O estoque de industrialização é mais para matéria-prima, quem trabalha com transformação dessa matéria-prima, né, indústria. E o estoque imobilizado, que é o estoque de imobilizado, né, e de uso e consumo também. Então aí que entraria os equipamentos e os suprimentos e peças que vão utilizar para contrato, por exemplo, tá? Também aqui os próprios materiais de escritório que vocês vão utilizar aí na empresa, material de copa e cozinha, enfim, tudo que for de uso e consumo e uso de vocês entraria dentro desse estoque, tá? Caso venha a ser controlado. E aí a gente já define as informações de CFLP, que quando a gente for emitir um SPED fiscal, tá, direto pelo sistema aqui, ele já vai identificar essa entrada para o fisco, tá, de acordo com o que você está indicando aqui dentro desse CFLP. Geralmente, aí, pelo que eu vejo, alguns fornecedores, eles sempre emitem a nota como 5102 ou 6102, tá, ou 5403, enfim, dependendo aí da situação tributária do item. Então, a gente tem que identificar essa entrada para o fisco, que falando para realmente qual que é o uso daquela compra daquele fornecedor, tá? Então a gente define aqui nessas informações do CFLP. Essas operações de compra a gente coloca definindo pela nota fiscal e também a gente consegue definir pelos itens, né? Os itens de cada nota. Então na mesma nota a gente pode ter um que vai para o estoque de comércio, outro vai para o estoque de imobilizado. Então, tem algumas empresas que funcionam dessa forma, então a gente consegue fazer pelos itens também, tá? Outra funcionalidade da operação de compra é a questão da definição do centro de custo, que isso daqui o usuário ele não precisa ficar preocupando em selecionar o centro de custo, classificando esse centro de custo no momento que está entrando. Então, isso aqui facilita para ter um resumo dessas contas dentro do sistema, ok? Bom,
essas operações de compra também, a gente consegue definir elas por empresa, tá? Então, a gente pode ter algumas operações de compra para a empresa BCO, outras para printer, outras para as outras. Então, a gente consegue definir nessas operações de compra por empresa, tá? Bom, é isso. Tentei resumir o máximo possível. Perfeito. Aí aquele quadradinho do lado lá, que abre uma segunda tela. Ah, sim, é a questão da empresa aqui, né? Que eu acabei de falar, é onde você define a empresa que essa operação vai utilizar. Esse cara do lado esquerdo não está acionado ainda. Já está do lado direito. O padrão do sistema é o que tiver na esquerda não está representado. Tá? Quando a gente manda para a direita, ele começa a ter validade. Tá? Bom, vamos dar seguimento. Então tá, as operações de venda, a gente já tem algumas operações aqui já cadastradas, tá? Elas são pré-cadastradas, já tem algumas configurações já realizadas, tá? Não impede da gente fazer os ajustes específicos para a empresa, tá? Quando a gente fala aí de venda de peças e suprimentos, tá? Eu estou olhando aqui embaixo. Tem algumas funções aqui dentro do sistema que funcionam da seguinte forma. Primeiro, a gente sempre vai marcar que trabalha com impostos, tá? Eu gosto de marcar isso porque ele habilita a questão aqui para a gente trabalhar ou não com eles. Venda de peças e suprimentos, geralmente a gente deixa isso tudo aqui desmarcado. Por quê? Essas alíquotas dos impostos para as vendas a gente manda buscar lá no cadastro de produto, tá? O cadastro de produto ele vai conter toda a parte tributária para venda, tá? E então, por que isso? Cada produto tem um NCM, né? E cada produto ele vai ter uma tributação. Alguns vão ser com substituição tributária, outros não. Então a gente deixa esses campos aqui desmarcados, tá? Para ele buscar os dados, né? As alíquotas de tributação lá do cadastro de produto. Isso se aplica somente para a venda desses produtos, tá? Quando for alguma operação, por exemplo, de remessa de peças ou suprimentos para contrato, a gente já deixa essas alíquotas aqui zeradas, tá? Porque é somente uma remessa. E aí, quando a gente está marcado aqui, ele sobrescreve toda essa tributação lá do item, tá? Então, quando tiver essas operações assim de remessa de equipamentos, remessa de suprimentos, essas coisas, a gente já deixa essas alíquotas aqui marcadas para realmente não buscar lá do cadastro de produto, e sim utilizar o que está aqui, que ele zera tudo, tá? Ele sobrescreve. Bom, a gente tem aqui essa marcação aqui de automação de status. Status dentro do sistema são processos, tá? São os processos que vão ser automatizados, tá? Como é que funciona isso? No momento que alguém da equipe aí emitir uma nota fiscal, tá? O sistema automaticamente muda o status do processo. E aí, a hora que muda esse status do processo, a gente consegue notificar uma outra pessoa. Então, como é que funciona? Eu, Bernardo, estou lá, emito essa nota fiscal. Assim que eu transmito ela para a Receita, o próprio sistema já altera o status, né, o processo, para a próxima etapa. Tá? Então a gente consegue nisso daí a própria pessoa já ir passando o processo. Tá? E daí notificar a outra, ou notificar ela mesma para ela tomar uma outra ação. Ok? Bom,
Essa automação de status, como sou eu que vou fazer o levantamento com vocês, o que vai acontecer? Eu que vou fazer esse preenchimento dessa automação aí, tá? Então eu que vou fazer esses cadastros desses processos, dessas automações aí, tá? Bom, aqui ao lado a gente tem o tipo de operação, dizendo se é uma venda ou se é uma locação. Por que isso? Quando a gente tem uma operação de locação, ele vai habilitar, não sei se vocês estão vendo aqui, ele vai habilitar para qual estoque que a gente vai tirar a locação. Por que isso? Tem cliente que só utiliza um tipo de estoque, ou somente o de comércio, ou somente o de imobilizado. Para os que utilizam o comercialização, a gente tem essa opção aqui dessa operação ser uma locação e saindo do estoque de comércio, tá? E aí ele habilita esse tipo de requisição de consumo. Para que serve esse tipo de requisição de consumo? Toda vez que a gente emitir fazer uma requisição, tá? Seja ela interna ou externa, ele vai pedir o número de série do equipamento que a gente está mandando essa requisição, tá? Para que isso? Para depois, quando a gente tiver os relatórios de lucratividade de contrato, por exemplo, ele vai aplicar o custo dessa peça ou do suprimento para esse contrato, tá? Por isso que é uma requisição de consumo. É o que a gente vai consumir dentro do equipamento. Bom, a situação do registro aqui, inativo, ativo, inativo e suspenso, tem a mesma função dos outros, tá? Ativo, a operação está ativa, e inativo e suspenso tem a mesma função aqui, ok? Bom, essas opções aqui embaixo funcionam da seguinte forma: a operação com conferência de série, o que significa isso? Toda vez que a gente emitir virar um pedido, tá? A gente tem essa operação de virar um pedido dentro do sistema, ou seja, ele deixa de ser um orçamento e vira um pedido dentro do sistema. Ele faz essa conferência de série, ele verifica se a gente inseriu a série dos equipamentos, tá? Aqui já é uma questão mais voltada para equipamentos que trabalham com número de série, tá? Então ele faz essa verificação se a gente não está esquecendo de colocar elas. Então, por exemplo, a gente não consegue emitir uma nota se aquele equipamento que trabalha com número de série tiver faltando a série vinculada para poder fazer a saída, tá? Desculpa, eu não ouvi. Não ouvi nada não. Assim, eu vi que vocês estavam conversando, mas não sei se era direcionado a mim. Não, eu estava conversando internamente aqui, que isso é interessante para a equipe de atendimento, então a gente tem que chamar alguém de atendimento para acompanhar. Ah, tá, ok. Vocês querem que aguarde um pouquinho? Vamos esperar um pouquinho para ver se vai vir alguém aqui, a gente dá continuidade. Espera uns 2 minutinhos, por gentileza. 2 minutos. Tá ok, sem problema. Eu peguei esse programa na mão mesmo, que é a ferramenta eu comecei para o Brasil, mas não dá
Bernardo? Sim. Pode continuar, por gentileza. Bom, então, se a gente numa operação de requisição, tá? Ela vai também obrigar, a gente pode marcar aqui para obrigar o serial e o medidor. Tem cliente que utiliza essa opção aqui porque ele tem mais confiança em pegar o medidor no momento que o cliente está fazendo a solicitação daquele suprimento, por exemplo, tá? Porque o que acontece? O sistema ele tem uma forma de verificação, se aquele suprimento está dentro da durabilidade esperada, tá? Então, o que o sistema vai olhar com essa opção aqui marcada? Ele vai olhar a durabilidade desse produto dentro do cadastro desse produto, tá? Dentro do sistema. Vai verificar lá, fazer a verificação do percentual de verificação. Por exemplo, se a gente deixar bem restrito, a gente colocar lá que esse suprimento ele tem que render 95%, ou seja, 5% de área de cobertura. O que acontece? Se esse cliente não imprimir, tá? Pelo menos, vamos supor que esse suprimento aí renda 10 mil cópias, tá? E a gente espera que ele renda 9.500. Se esse suprimento ele não rodar 9.500 cópias, o sistema barra o envio desse suprimento, tá? Isso aí só funciona se a gente conseguir pegar o medidor lá dentro do cliente, junto com o cliente. Se a gente não tiver, ou se a gente tiver uma forma de pegar pelo NDD ou por uma outra ferramenta de acompanhamento desse equipamento lá no cliente, a gente consegue também fazer essa trava nesse envio desse suprimento ou peça, tá? Isso aí funciona do jeito que a gente colocar. Bom, essa outra opção aqui de requisição, abrir automaticamente os itens, é só para ele já abrir automático porque a gente tem duas etapas quando a gente faz cria um novo pedido, tá? A gente preenche um cabeçalho e depois a gente coloca os itens que são os produtos lá para a gente poder fazer essas requisições, tá? Essa aqui é só mais uma facilidade. Eu não gosto de marcar muito quando o cliente não faz uma separação legal lá dentro do cadastro de produto, tá? Porque aqui embaixo, já aproveitando, a gente consegue limitar o que o usuário pode solicitar em determinada operação. Vamos lá. Se aqui nessa operação eu estou falando que é peças e suprimentos para contrato, não justifica eu ter equipamento marcado, tá? Aí eu vou ter outros suprimentos, toner, produtos para revenda, vou tirar aqui também, que senão é uma revenda, acessórios e reservatório. Então, o que vai acontecer? No momento que eu for fazer um filtro desses meus produtos para esta operação, tá? Dependendo de como eu tiver colocado lá no meu cadastro de produto, ele não vai aparecer os equipamentos, o papel, nem produtos de revenda, tá? Ele só vai aparecer outros suprimentos, toner, acessórios e reservatório, tá? Essas duas outras opções aqui, definir contrato e definir site e departamento, essas opções aqui são para facilitar no momento de fazer essas requisições, tá? Porque aí obriga o usuário a inserir um contrato e um departamento. Quando a gente faz isso e a pessoa já insere o número de série do equipamento, ele já preenche com essas duas opções aqui, tá? Aí não precisa preocupar. Geralmente nos meus treinamentos, quando a gente for treinar a operação, né, como que a gente vai fazer isso,
eu já instruo vocês a sempre ter o número de série do equipamento ou via ordem de serviço, tá? Isso aí já ajuda no momento que a gente estiver fazendo essas requisições, tá? Bom, operação trabalha com retorno de peças. O sistema tem um processo, tá, de retorno de peças. Esse processo funciona da seguinte forma: toda vez que a gente entrega um produto no sistema, para o cliente, perdão, o sistema ele registra que tem que haver um retorno daquela peça. Exemplo, saiu daqui uma unidade de imagem ou um fusor, tá? O técnico foi lá, levou no cliente, ele fez a troca. Aquele fusor que ele tá lá que ele trocou lá no cliente, esse fusor ele faz um registro aqui dentro dentro da empresa. Para quê? Para ter. Você pode, com o fusor, você pode remanufaturar ele de novo, tá? Ele trocar ali o cilindro, o rolo de pressão, enfim. Você faz a troca ali e ele está pronto para usar novamente. Você pode pedir uma garantia, tá? Ele retornou porque foi uma garantia, fez uma troca porque ele está na garantia, ou realmente ele é para descartar, tá? Então a gente consegue tratar essas três opções dentro desse processo de retorno de peça. Então, com essa operação aqui marcado que tem retorno de peça, as peças que a gente indicar lá dentro do cadastro de produto, elas vão sofrer esse processo. Então, assim, não quer dizer que todas as peças vão ter esse processo, porque não justifica, né? Você não vai cobrar ali, às vezes, um retorno de uma borracha, de uma unha, enfim, tá? Isso daí vai variar de acordo com o controle que vocês queiram ter, tá? Não mexer com financeiro, faturamento e comissão, a gente vai ter isso daí marcado quando essas operações não forem mexer com o financeiro. Você não vai emitir uma nota fiscal e nem vai gerar uma comissão para isso. E geralmente isso daí fica marcado com as operações de remessa. Remessa de peça, remessa de garantia, remessa de equipamento. Então essas operações ela não vai ter financeiro vinculado, tá? Geralmente é só quando tem uma venda a gente deixa essa opção desmarcada. Bom, não abater estoque, essa operação já fala aqui, tá? Que determinadas operações ele não vai ter esse abatimento de estoque, tá? Basicamente isso mesmo, ele vai fazer a operação, vai registrar uma venda, vai registrar uma saída, mas não vai lá e vai abater do estoque, tá? É meio difícil algumas operações terem isso daqui marcado. Bom, essa outra opção aqui de ao autorizar devolver os empréstimos do técnico, como é que funciona isso? A gente tem um módulo dentro do sistema onde a gente consegue fazer empréstimos ao técnico / cliente, tá? Então, como é que funciona esse processo de empréstimo? A gente faz esse empréstimo, tá? E para o técnico, relacionando aquele cliente que a gente está emprestando aquelas peças ou aqueles suprimentos. Ele vai para o cliente, tá? Aliás, só antes dele ir, isso daí baixa no estoque, tá? Faz uma baixa de empréstimo dentro do estoque. Esse técnico ele vai pro cliente verificar qual peça ali que ele vai trocar lá dentro, tá? Ele faz a troca. No momento que ele retorna, a gente tem que fazer essa operação de venda, selecionando o cliente e informando quais peças ele trocou. As peças que não houve troca, tá? Que não identificou aqui nessa operação e que não houve troca, o próprio sistema já faz a devolução daqueles produtos que ele não utilizou,
tá? Então, o empréstimo, o que acontece? Lá, fazer o empréstimo técnico, ele não apura custo dentro dos contratos. A gente só apura custo na hora que a gente está fazendo essas operações de venda aqui. Então, para a gente amarrar todos esses dois, a pessoa, né, ou o suporte, aí eu não sei como é que funciona ainda o processo de vocês, a pessoa do suporte ou o próprio técnico mesmo, faz essa requisição, faz essa identificação de uso dessa peça aqui através dessa operação, tá? E aí o próprio sistema já devolve o que ele não usou, tá? Bom, manter a origem do CST do produto, o que ele faz aqui? Quando a gente mantém a origem, né, é o início ali, se ele é adquirido no mercado interno, mas é produto advindo de exportação, se ele é nacional. Então, o que acontece? Na hora de sair, tá, isso aqui já é mais tributário, isso aqui eu vi somente uma empresa de lucro real, tá? Isso aqui aí tem que ter um envolvimento maior junto com o fiscal da empresa, tá? Então, o que acontece? Ele mantém aqui a origem do CST vindo da nota fiscal de entrada para poder fazer a saída. Então, se ela entrou com a origem 7, ele vai sair com a 7. Se ele entrou com a origem 0, ele vai sair com 0. Então, ele mantém essa origem aqui para não dá problema na hora de fazer essa questão dos CSTs, tá? O indicador de presença, a gente só iria utilizar isso daqui caso vocês tenham a emissão de cupom fiscal, tá? Nota fiscal de consumidor, perdão. Porque para a nota fiscal de consumidor eletrônica é necessário esse indicador de presença, tá? Geralmente, para o indicador de presença para a nota fiscal de consumidor tem que ser a operação presencial, tá? No nosso caso aqui, as notas fiscais vão utilizar esse não se aplica, ok? Bom, até aí tem alguma dúvida, gente? Eu não perguntei. Tá. Bom, vamos continuar aqui então. Bom, quando a gente troca essa descrição aqui do CFOP que vai sair na nota fiscal, a gente preenche aqui o que a gente quer sair. Por exemplo, a descrição do CFOP 5949 é outras saídas de mercadoria e de serviço não especificado anteriormente por outros, tá? A gente pode fazer a troca e escrever o que a gente quer, tá? Lá na nota fiscal, em vez de sair outras saídas, enfim, ele vai sair a descrição que a gente escrever aqui. Por exemplo, simples remessa, por exemplo. Então, se a gente tiver escrito aqui simples remessa, lá na nota fiscal ele vai substituir esses dizeres aqui de outra saída de mercadoria por simples remessa, tá? Nem todos os meus clientes utilizam essa descrição, mas tem essa função aí para uso, tá? Bom, observações que irá sair na nota fiscal. Essas observações, toda vez que a gente utilizar essa operação de venda, ele vai colocar lá nas observações da nota o que a gente colocar aqui. Geralmente se coloca aqui aquelas normas aquelas resoluções de cada estado, tá? Não sei se aí São Paulo tem, mas Minas tem uma resolução do ICMS aqui no estado para essas remessas de comodato, né? Elas não têm o destaque do ICMS. Então, essas observações, o contador ele indica colocar nas observações da nota. Então, nessas operações aí, a gente escreve aqui realmente de acordo com a resolução do ICMS, do parágrafo tal, assim assado,
esse tipo de operação, não sofre, não tem como é que fala? O apontamento da alíquota do ICMS, enfim, tem os dizeres próprios para isso, tá? E aí a gente coloca aqui nessas observações aqui dessa operação de venda, tá? Bom, acabei vindo por aqui, eu vou voltar aqui para cima, tá? Então, o que eu falei, se a gente deixa marcado aqui, ele vai sobrescrever todas as operações lá todas as operações tributárias lá do cadastro do produto, tá? Geralmente, quando a gente está tratando as requisições e remessa, a gente deixa tudo marcado, tá? Porque as remessas são com alíquotas zeradas, e aí a gente tem os CSTs específicos, né, para cada um tipo de imposto, o CST de ICMS, do PIS, do COFINS e do IPI, tá? E isso daí vai variar de acordo com a situação tributária da empresa, tá? Se ela é simples nacional, se ela é lucro presumido, então isso daí vai ter alteração, tá? Bom, inclusive, se a gente deixar aqui o CFOP, ele vai fazer a troca desse produto. Então, por exemplo, se lá no cadastro do produto eu tiver definido o CFOPs 5102, né, que é para revenda, no momento que a gente selecionar essa operação, ele vai substituir esse CFOP, tá? Ele vai pegar lá o 5102 e vai transformar para 5949. Então, no momento que a gente emitir a nota, o produto e a nota, ele vai sair com esse CFOP aqui que a gente colocou aqui dentro dessa operação, tá? Também, na definição de centro de custo, funciona igual lá na operação de compra, tá? Ele vai colocar aqui a operação que a gente está colocando. Geralmente, meus clientes, nas operações de venda para requisições, não definem o centro de custo, deixa cadastro mesmo. Por que isso? Isso aí vai depender de como vocês fazem a análise do seu centro de custo, tá? Se vocês fazem a análise do centro de custo, no momento que vocês classificam isso, no momento que está entrando a mercadoria, não justifica você classificar ela novamente, a saída, tá? Por quê? Você já fez essa classificação no momento da entrada do produto. Agora, tem cliente meu que ele faz o inverso. Como é que funciona isso? Ele, em vez de classificar na entrada, ele faz a classificação na saída, tá? Então ele vem e coloca aqui, para quê? Na entrada ele está entrando ali, mas o que a apuração de custo dele é somente na hora que ele está mandando para um contrato, tá? É mais uma visão contábil aí que alguns clientes têm. Eu prefiro utilizar a primeira opção, porque o sistema ele já está mais preparado para emitir os relatórios dessa forma. Se a gente utilizar essa segunda forma aqui, a gente precisaria de ter um relatório separado do sistema, tá? Bom, caso a gente venha trabalhar com plano de contas, tá? A gente tem que identificar a conta contábil de utilização desse produto, aí a gente vai ter que solicitar isso junto à contabilidade, tá? Caso a gente venha utilizar. E aqui também, questão de definição para simples faturamento, e também quando tem essa integração com esse software chamado Alterdata, que é um software contábil, tá? Bom, voltando aqui em cima, a gente tem esse botão aqui de impostos, tá? Esse botão aqui de impostos, o que ele vai fazer? Ele vai copiar, tá, os impostos que foram as alíquotas, tá, que foram inseridas lá no cadastro de empresa por exemplo, da EBCO, da Printer e das outras que vocês tiverem cadastrado aqui, tá? Ele só vai pegar as alíquotas que a gente colocou lá e trazer aqui para dentro da operação, ok?
Bom, no momento que a gente finaliza esse cadastro aqui e salva ele, ele vai habilitar esses dois botões aqui, tá? O empresa a gente já viu lá no cadastro da operação de compra, é a mesma coisa. O que acontece? Essa operação de requisição de peças e suprimentos para contrato, somente a IBCO ou as outras empresas vão ter acesso a essa operação, tá? Então eu consigo também limitar a operação de cada um. Nas operações de saída, principalmente de venda, a gente vai ter que fazer essa separação. Por quê? Vocês têm aí empresas do Simples Nacional que vão adotar o 101, 102, 201 e 202 para essas saídas, essas vendas. E tem as de lucro presumido e lucro real, as débito e crédito, né, que vai sair com outros CSTs de CMS, tá? Seja eles 700, 702, enfim, o que vai definir aí da tributação de cada item, tá? Então aí a gente vai ter que ter operações separadas aí para essas empresas que são principalmente de venda, tá? De lucro presumido, lucro real e Simples Nacional, tá? Bom, e esse botão aqui de status, aí esse status aqui é o que eu falei com vocês, que é da automação, tá? Eu vou fazer o preenchimento para vocês aí dessa automação desses status quando a gente fizer o levantamento do processo, tá? Então esse daí é um processo já adaptado dentro do sistema, então já está cadastrado aí para utilização de exemplo, mas aí eu vou fazer o levantamento para vocês e aí eu que vou preencher isso daí. Então esses status servem para no momento que a gente fizer determinada operação dentro do sistema, ele já adotar a próxima etapa do processo, ok? Bom, ficou alguma dúvida dessa operação de venda? Alô? Pessoal? Não, pode continuar. Tá, porque aqui eu já finalizei a operação de venda, tá? Depois a gente... é bom vocês levantarem quais as operações vocês têm aí hoje, tá? Me passa para eu ajudar vocês a fazerem essa configuração aqui, tá? Vocês podem tomar como base as operações que já estão aqui já cadastradas, tá? E aí, com essas operações aqui já cadastradas, a gente, eu auxilio vocês a fazerem todas os cadastros aqui, tá? Mas aí vão ter outras também que não vão estar apontadas aqui, né, nessas operações de venda. Por exemplo, remessa em bonificação ou remessa para demonstração. Então, essas operações não estão aqui. Então, se vocês tiverem isso, aí vocês me informam para a gente poder fazer o cadastro aqui, tá?